Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você trouxe a sua Bíblia nesta manhã, abra comigo, por favor, no grande livro de Êxodo, capítulo 2, o versículo 23. E aconteceu que depois de muitos dias morreu o rei do Egito. E os filhos de Israel gemiam por causa da servidão. E clamaram, e subiu a Deus o clamor deles por causa de sua servidão. E Deus ouviu seu clamor. E Deus lembrou de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e reconheceu Deus a sua condição. Eu quero usar como título da mensagem, retirado de uma das canções que nós cantamos aqui o tempo todo. Esse é o tipo de Deus que nós servimos. Aleluia! Alguém tem que ficar feliz aqui. Esse é o tipo de Deus que eu sirvo. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, te agradecemos hoje, Senhor, te damos todo louvor e glória. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, me dê força física também como espiritual, para que eu possa entregar a este povo o que o Senhor tem dado a mim. Senhor, como o Senhor me ungiu para entregar esta palavra, unja-os para ouvir e receber. E eu peço tudo no nome gracioso de Jesus Cristo e todos digam amém e amém. Não muito tempo depois que o Senhor começou a falar para mim sobre a mensagem da cruz, Ele, em primeiro lugar, me deu um entendimento da natureza pecaminosa, na qual, naquela época, eu não sabia nada. E depois Ele me deu, alguns dias mais tarde, a solução para este problema da natureza pecaminosa, que é a cruz de Cristo e somente a cruz de Cristo. E então, alguns dias mais tarde, Ele me mostrou como que o Espírito Santo trabalha em tudo isto, como que a cruz é o meio legal, que dá ao Espírito Santo a latitude para fazer todas as coisas que Ele faz para nós. E que a nossa fé devia estar em Cristo e na cruz, e mantida em Cristo e na cruz. Porque se não estiver, se estiver em qualquer outra coisa, então, na verdade, nos olhos de Deus, estamos cometendo um adultério espiritual. Estamos sendo infiéis a Cristo. O que Jesus Cristo fez na cruz responde todas as perguntas, resolve todos os problemas e vence todas as batalhas. Glória a Deus. E o Espírito Santo trabalha estritamente nos padrões da obra consumada de Cristo. Mas não um pouco mais depois desta grande iluminação, o diabo, e ele vem como um anjo de luz. Ele nunca vem e diz assim, eu sou o diabo. Ele vem como um anjo de luz. Em outras palavras, ele parece que é Deus, ele age como Deus, ele fala como justiça, mas ele não é. E ele começou a falar comigo e eu comecei a escutar isto no meu espírito, que o que eu estava pregando e ensinando, e nós havíamos começado alguns meses antes a ensinar esse grande assunto na rádio. Tínhamos 2 estações naquela época. E ele falou assim, o que você está ensinando, alguns precisam, mas a maioria dos crentes estão bem. Eles não precisam daquilo que você está pregando. E eu não falei nada sobre isso para ninguém. Mas eu comecei a pensar, será que isso é Deus falando isso para mim?
Será que é certo que a maioria, exteriormente, parece bem mesmo? E um domingo à noite o Doni estava pregando. Ele não estava pregando sobre a libertação dos filhos de Israel, mas, olha, ele mencionou no curso da sua mensagem, eu estava sentado bem atrás da França, as palavras que Deus deu para Moisés e para Arão, para dar para Faraó: deixe o meu povo ir. E quando ele disse aquilo, de repente o Espírito de Deus veio sobre mim e literalmente eu comecei a chorar. Eu não estou falando somente um chorãozinho, não, eu estava chorando. E ele falou para mim assim: esta voz que você está escutando é do maligno. Ele disse: o meu povo, e eu estou falando daqueles que realmente amam a Deus, o meu povo está escravizado hoje à natureza pecaminosa, enquanto o povo de Israel estava escravizado a Faraó. Esta é a condição pela qual o meu povo se encontra hoje. Isso me chacoalhou. Olha, Senhor, como pode ser tão ruim assim? Mas é ruim assim mesmo. Deixa eu dizer de novo. Os filhos de Israel estavam escravizados a Faraó. Não estavam somente servindo, mas eram escravos. Algum tempo atrás, na grande cidade de Cairo, no Egito, fomos levados lá ao maior lugar que eu já vi na minha vida. Eu acho que era 5 vezes mais profundo do que essa igreja, 5 vezes maior e mais largo. Era muito grande, gente. E a nossa guia, uma mulher egípcia, ela disse: a maioria das pirâmides e as cidades de tesouro do Egito, isto é de onde veio a pedra. Não a maioria, mas a grande parte. Eu olhei para aquele negócio e eu perguntei para ela: seria possível que os filhos de Israel, escravos, eles cortaram, pedras daqui deste lugar, dessa pedreira, para construir as terras do Egito? Que foi isso que eles fizeram, que a Bíblia diz. E ela parou lá por um momento e disse: irmão Swegert, não é simplesmente possível, mas é muito certo. Eles eram escravos. A maioria, deixa eu dizer de outras palavras, a não ser que você entenda a mensagem da cruz, a não ser que você entenda, não é difícil, não é assim algo grande teológico. Olha, um pregador batista falou outro dia, e ele falou certo, ele falou assim: as pessoas não rejeitam a cruz em posição teológica, eles rejeitam em posição moral. Deixa eu falar isso de novo. Olha, teológico quer dizer que é muito difícil de entender. E esta não é a razão da rejeição. Mas é um problema moral, e este problema moral é o orgulho e a justiça própria. Você ouviu o que eu acabei de dizer? É o orgulho e a justiça própria. E ele falou assim: o meu povo estão na mesma condição, eles são escravos das suas paixões. Sim, existem exceções, é claro, mas para a maioria, eles estão escravizados às suas paixões. E é uma guerra que está sendo gerada, travada na sua alma, porque eles não entendem a cruz de Cristo. E deixa eu dizer uma coisa. Assim como Deus chamou Moisés lá do deserto, depois de estar lá naquele deserto por 40 anos para ir para o Egito, um homem, e para libertar todos os filhos de Israel, todos eles, assim como Deus fez isto
Ele levantou esta mensagem da cruz e este ministério para ir para todo mundo, para libertar o cativo. Eu creio nisto. É tempo que todo filho de Deus seja liberto. A Bíblia não ensina a perfeição ser pecado, mas ensina que o pecado não terá domínio sobre vós. E o Senhor quer que você seja livre. Ele pagou aquele preço na cruz do Calvário não para você estar preso por uma prisão das trevas. Eles clamaram ao Senhor, olha, por causa da sua prisão. Não me importa o que é, se é o álcool. Olha, uma querida irmã escreveu para mim, o Jim Musley, eu não sei como ele recebeu, mas ele recebeu aquela carta. E ela disse, o meu marido foi salvo e batizado com o Espírito Santo por 18 anos. E ela disse, talvez alguns digam que ele não é salvo, mas ela falou, eu sei que ele é salvo. Agora escute isso agora, hein? Ela disse assim, ele estava sofrendo com álcool. Ele estava cativo por 18 anos, ele sofreu com álcool. Tentando parar, mas não conseguiu. Tentando desistir, olha, a causa do pecado. Olha, o pecado é muito mais poderoso do que a nossa vontade própria. E ela disse, se nós tivéssemos falado para a nossa igreja, sim, eu sei o que teria acontecido se eu tivesse falado para a igreja. A igreja ia falar, não volte mais aqui, vai para outra igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo, este lugar aqui não é uma cela de execução, mas é um hospital. Glória a Deus! Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Receba o meu jugo que é leve e suave, porque eu sou manso e humilde e te darei descanso à sua alma. Glória a Deus. Olha, por causa da sua cadeia, ela disse, quando nós escutamos na televisão a mensagem da cruz, ela disse, sentamos lá, começamos a chorar, e ela disse, olha só, hoje o meu marido não está mais preso pelo álcool. Glória a Deus, aleluia. Alguém louve ao Senhor, alguém louve a Deus aqui. Você vê, se você não desistir, ele não irá desistir. 18 anos? Bem, você já foi mais feio mais tempo que isso. Eu não falei isso, você que falou. Mas a vitória em Jesus Cristo, Ele quer que você seja liberto. Ele pagou o preço para que você seja liberto. E como que essa liberdade afeta o Egito? Contra o país e o exército mais poderoso na face da terra. Olha, o poderoso faraó, contra os seus generais e as suas carroças. Como que isto podia ser liberto? Olha, como isso aconteceu? Foi trazido da mesma maneira que é agora. Quando eu ver o sangue, glória a Deus, eu passarei por cima de vós. Well, judgment is coming.
All will be there. Those who rejected, those who refused. O sinner, hasten. Let Jesus come in and he will pass over you. When he found it, see the blood. When I see the blood. When I, glory to God, see the blood. Yes, I will pass over you. Glory to God. O sangue para todo julgamento, o sangue para os poderes das trevas, o sangue para o inferno, o sangue cessa Faraó, o sangue para o pecado, o sangue purifica. Pegue o cordeiro, arranque a pele do seu louro, um cordeiro para cada casa. Agora note isto. Com Adão e Eva e Caim e Abel, havia um cordeiro para cada pessoa. Com Israel, era um cordeiro para cada casa. Quando a lei foi dada, era um cordeiro para cada nação. Mas quando Jesus veio, foi um cordeiro para todo mundo. Eis o Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo. Glória a Deus! Um sacrifício para todo mundo, para todos os tempos. E mantenha esse cordeiro por 4 dias e olhe para eles. Ele não deve ter nenhuma mácula, porque representa aquele que viria, que será sem pecado, santo, sem mancha, sem mácula. Então, corte as suas costas, abra para ver se há alguma descoloração interna. Se tiver, pegue outro cordeiro. E quando você cozi-lo com ervas amargas, sem fermento, toda a carne tem que ser comida. E se a casa é muito pequena para consumir cordeiro, então junte 2 casas, ou 3 até, porque toda a carne deve ser consumida. Você não pode aceitar parte de Cristo e não todo o conjunto. Mas, irmão Swagger, eu gosto da sua pregação, quando você fala do sangue do cordeiro, mas eu não me importo esse negócio de orar em línguas aí. Não fale comigo não, rapaz. Eu não comecei esse negócio. Ele disse, eu escutei um som dos céus como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhe aprovesse. Não é a minha doutrina, não. Peraí, é a minha doutrina também. Mas eu não iniciei. Eu não gosto. Bom, me desculpa, meu amigo. Eu gosto. Mas eu não posso. Sabe, eu acho que você tem que pecar um pouquinho. Peca aí se você quiser, eu tenho um caminho diferente. Glória a Deus, coma todo cordeiro.
Ah, mas eu não acredito no arrebatamento. Você está falando de milhões de pessoas desaparecendo da terra, crendo que você quiser, eu creio que vai acontecer, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras: eu creio! Coma todo cordeiro. Bem, eu gosto de vir para a tua igreja, mas... E eu assisto a televisão, né, a rede de televisão, a rede Som Life, o tempo todo. E... Mas o que as pessoas vão dizer? Ah, deixa eu te ajudar a falar o que você tem que falar. Eles vão dizer que você é o coisa mais ignorante, estúpido, idiota na face da terra para ir para aquela igreja. É isso que eles vão dizer. Mas quem importa o que eles dizem? É o que este livro diz. É o que o poder de Deus diz. É o que a unção do Espírito Santo diz. Coma todo cordeiro! Coma todo cordeiro! E quando você matar aquele cordeirinho, coloque o sangue então num vaso e pegue uma esponja, né? É tipo assim uma palha que crescia, sabe, entre as rochas. E passe no sangue aquela palha e passe nos umbrais das portas, dos dois lados e em cima também. Agora eu quero que você escute isso. Alguns de vocês vão discordar comigo, mas tudo bem. Você vai ser o único que já discordou comigo, mas... Eu penso desta maneira: olha, haverão mais pessoas no céu do que você pensa. Olha, não há nenhuma igreja no mundo, sabe, que aceitaria o ladrão na cruz. Mas no seu momento, morrendo, ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu paraíso. E ele foi salvo. Agora escute. Haviam quase de 3 milhões de israelitas. 3 milhões? Contando as crianças, todo mundo, os idosos, todo mundo. 3 milhões. Nenhum deles foi perdido. Cada um deles, espera um pouquinho agora. Alguns daqueles, eu não comprava nem um carro usado para eles. Mas eles chegaram lá. E eu sei, alguns de vocês não gostam disso. Bem, a sua justiça própria está se levantando, hein? Olha, na verdade não foi assim. O que eles tinham ou não tinham feito, não me entenda errado, o Senhor te salvou para te purificar e ajudar você a viver corretamente. Não me dá esse olhar, eu vou pecar quanto eu quiser e tudo está bem. Não. Isso aí é um monte de mentirada. Mas, se a sua fé está em Cristo e o que Ele fez por você na cruz, glória a Deus, você vai chegar lá. Glória a Deus. Agora, segunda coisa, preciso correr aqui. O Senhor disse, na verdade Ele não disse, Ele fez. E o Doni mencionou isso no domingo passado, mas ele curou cada pessoa enferma entre israelitas, cada um deles. Eu tenho 81 anos de idade. Eu fico cansado mais rápido do que eu ficava. Eu não sou fraco,
Mas eu não pulo da prancha de mergulho mais. Talvez tenha um cabelinho aqui branco, mas ainda tem fogo na fornalha. Ah, olha lá para eles, olha, eles estão rindo de mim. Mas se você... As Escrituras dizem, não havia nenhum fraco entre eles. E eu não disse que não havia nenhum feio entre eles, mas não havia nenhum fraco. Agora, eu vou ser tão honesto com você quanto eu posso ser. Eu fui curado, gloriosamente curado, quando eu tinha 10 anos de idade. Eu já falei centenas de vezes, a França já falou 200, então. Eu não vou falar de novo, mas eu fui curado quando eu tinha 10 anos de idade. Se eu fosse falar, é isso que eu diria, viu? É assim. Glória a Deus! Glória a Deus! E, olha lá, oraram por mim 20 vezes. Eu não sabia. Mas aquele domingo à tarde, o pastor impôs as mãos sobre mim. E uma bola de fogo passou na minha cabeça, pelo meu corpo todo. E eu nunca mais fiquei enfermo. Eu não sei por que o Senhor não curou o Greg. Para o Greg e para o Terry. Eu já busquei o Senhor, acho que todos os dias, desde que eu escutei que eles estão enfermos, para a cura deles. E estamos crendo em Deus, que Deus levantará o Terry. Em nome de Jesus. Agora, olha, são muitas coisas, tem muitas coisas que eu não entendo sobre cura, mas de tudo isto, eu sei que Ele cura. Mas eu também sei que Ele não cura todas as vezes. Eu escutei o Donnie falar sobre Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, Deus usou muitas pessoas, mas nos últimos 100 anos, provavelmente esses dois homens, olha, viram grandes milagres do que qualquer outro que eu conheça, entendeu? No mundo. Smith Wigglesworth, ele viu até o morto ressuscitar. Mas ele teve problemas de vesícula tão ruins que eles tinham que às vezes ajudá-lo da plataforma para um quarto lá e colocar então panos no seu corpo porque a dor era muito forte. Bom, eu não entendo isto. Você está querendo dizer que ele orava para as pessoas, elas eram curadas e ele não era curado? Isso é exatamente o que eu estou dizendo. Eu não entendo isto. Donnie, isso foi alguns anos atrás. Ele estava andando para o seu escritório e ele olhou e o David Nunn estava lá. O irmão Nunn era um homem de Deus. Ele pregou em grandes cruzadas em toda a América e ele fez um grande trabalho para o Senhor. Tremendo. E eu ajudei ele e olha, eu lembro dele. E o Donnie, ele tinha uma muleta, ele quebrou o quê? O tornozelo? Fraturou o tornozelo. E ele estava engessado, né? E isso tinha que ficar, sei lá, por mais de 6 meses, talvez até mais. E o David viu e falou, o que aconteceu? Eu não lembro para que ele estava aqui. Eu acho que estava no seminário. E o Donnie falou, bem, eu quebrei o meu tornozelo. Ele falou, vem aqui menina, deixa eu orar por você.
impôs as mãos sobre ele e aquele gesso foi embora em 2 dias. E ainda assim o irmão Nance sofreu um derrame que eventualmente o matou. Eu estava conversando com um pregador ontem. Ele estava me dizendo como o irmão Hybrid, lá no Texas, Tyler, eles tinham mais de 50 mil testemunhos de todo tipo de enfermidades que você pode imaginar curado, e ele morreu de câncer. Por que que o Senhor permitiu Tiago ser morto? Né? O irmão de João, não o irmão de Jesus, mas o irmão de João. Por que que ele permitiu ele ser morto por Herodes? Ele tinha uns 30 anos de idade, e ele libertou Pedro, algumas semanas antes disso, da mesma prisão. Eu não sei, eu não posso responder isso. Mas, olha, essas perguntas, além dessas perguntas, eu ainda creio que Ele cura. Glória a Deus. E eu sei que o dia chegará, aonde, olha, não haverá nenhuma pessoa enferma no mundo, quando o Deus que cura voltar, o Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada a Deus. Não haverá mais mortes, não more enfermidades. A Francis foi curada também. 15 anos atrás, o médico falou assim, você vai ter que ter cirurgia. Era muito sério. E ela falou, não, eu estou crendo em Deus. E um mês mais tarde chegou ela e falou assim, você é a mesma mulher? Curada. E além disto, ela vai fazer anos de idade. E o Senhor tem mantido ela linda todos esses anos. Aleluia! Que Deus tremendo nós servimos, que Deus tremendo nós servimos. Então, o Senhor, a segunda coisa que o Senhor fez, quando Ele nos libertou, olha o que Ele quer que a gente seja, ó. Ele disse, vão para todos os lares egípcios. Eles viviam em cabanas, né? Os israelitas, eles viviam em barracos. A roupa deles eram panos de saco, eles eram escravos. E bateu na porta e essa é uma porta que eu estou batendo, me ajuda aí um pouquinho. Isso, muito bom, muito bom. A moça veio para a porta e falou assim, oh, você é um dos israelitas? Deixa eu te dar todas as roupas que eu tenho. Olha, isso aqui vai ser para o seu marido, mas, olha, leva tudo. Olha, aquelas roupas de linho mais lindas na face da terra, eles deram porque Deus não queria que o povo dele saísse vestido como escravos, Ele queria que eles saíssem, glória a Deus, saíssem vestidos como multimilionários. Meu Senhor, você escutou isto? Glória a Deus. Aleluia. Pense sobre isto. Vestidos como escravos. E aquelas moças colocaram aquelas roupas. Ela vai descobrir daqui a pouco, não se preocupe. E eles saíram do Egito vestidos nos trinques. Glória a Deus. Por quê? Porque eles eram o povo de Deus.
Eles eram o povo de Deus. Eles eram o povo escolhido do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. E número 3. Quando eles pegaram essas roupas, segura um pouquinho mais aqui, porque eles vão encher o seu bolso com ouro e prata. Ah, meu Senhor, aleluia, aleluia. Ele não queria nenhum povo pobre saindo do Egito. Eles saíram ricos. Eles saíram ricos. Eu acho que é Deuteronômio, talvez Levítico, talvez é Números, não sei. Está na Bíblia aí. Ele disse: quando não houver mais o pobre entre vós. Você escutou isso? Quando não houver mais o pobre entre vós. Querendo dizer, ele ia abençoá-los tanto. Deixa eu falar uma coisa. Enquanto eu estou aqui, é melhor eu falar isso mesmo. Alguns de vocês vão, se começasse a pagar o seu dízimo. Ah, pregador, você agora está pegando no meu pé, né? Comece a pagar o seu dízimo. E o Senhor disse: se você pagar o seu dízimo, se você pagar o seu dízimo, se você pagar o seu dízimo, eu abrirei as janelas dos céus e eu derramarei uma bênção sem medida, tão abundante que você não terá lugar para recebê-la. Bem, não sei não, viu? Ah, você, seu minhoca. Seu avarento. Olha, eu não consigo ver ninguém que o Senhor fez por você que você não gostaria de dar para o Senhor. Olha, com certeza, olha, foi numa igreja batista. Eu tenho que fechar aqui. Eu não estou acabando não, mas só estou cansado. Igreja batista, o evangelista pregou naquela noite. E naquele dia o pastor falou assim do filho dele, que tinha saído de casa, se afastou de Deus. Ele não saiu daquele dia, mas saiu meses atrás. Eu não quero esse negócio de Jesus aqui, não quero. E foi embora. Deixou os pais feridos no coração. Você pode imaginar, né? E ele disse: me ajude a orar para que Deus o traga de volta. Naquela noite, o evangelista acabou no final da sua mensagem e ele estava pregando sobre o filho pródigo. E ele tinha dado, sei lá, um nome fictício para o filho pródigo, Zacarias, Mateus, sei lá, Paulo, Ezequiel, um nome fictício deu para o filho pródigo. E estava falando da história. E ele disse assim: o pai olhou e ali vinha o seu nome, e o nome dele era... E ele ficou em branco. Ele não podia lembrar de mais nada. E ele falou o nome. E o nome dele, lá vem ele, é o Little Bud. E de repente, ele viu uma comoção no fim da igreja. E as pessoas começaram a chorar e clamado. E ele viu um homem de pé no corredor. E ele era o filho do pastor. E o nome dele era Little Bud. Glória a Deus. Aleluia. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve.
Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele quer te retirar do Egito. Ele quer te abençoar. Ele quer te ajudar. Você não tem que ficar escravo de Faraó. Você é um filho do Deus Todo-Poderoso. Não me importa quantas vezes você pecou, você é um filho do Deus Todo-Poderoso. Você não tem que estar em cadeias. Mas eu quero que todos fiquem de pé, por favor. Glória a Deus. Vamos cantar. Que Deus tremendo nós servimos. E eu quero que você, eu não sei a necessidade da sua vida, mas Deus sabe. E deixa eu te dizer, Ele está falando com você agora, não está? Eu quero que você venha aqui para frente, fique de pé, e eu quero que você venha, enquanto nós cantamos. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Well, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God. Sing it one more time. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Deixa eu falar com você aqui e você na televisão também. Irmão Suegra, alguns podem falar, eu gostaria de estar aí, onde eu pudesse ir para frente. Isso não importa, viu, meu querido? Ele está onde você está. E você vai sair deste lugar hoje vitorioso. Vitorioso contra o mundo, a carne e o diabo. Não duvide agora, não diga, eu espero. Não. Pela graça do Deus Todo-Poderoso, Ele não vai deixar você aqui como você veio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você não será como você era. Creia nisso, Pai Celestial. Eu oro por cada homem, mulher, menino ou menina que estão aqui de pé hoje, cada um pela televisão, pela rádio ou pela internet, pelo satélite em todo o mundo. Olha, eu tomo autoridade contra esta prisão, que estão presos por muito tempo. Talvez você esteja preso com vício, talvez com pobreza, talvez você esteja preso com uma enfermidade, mas estão presos por muito tempo. Ser liberto agora em nome de Jesus Cristo. Ser liberto. Comece a louvá-lo agora. Comece a louvar o nome do Senhor. Well, what a mighty God we serve. Oh, What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Vamos cantar mais uma vez enquanto saímos do santuário. E vamos sair daqui como os filhos de Israel, em vitória, em vitória, em vitória. Te vejo hoje à noite às 6, o irmão Del vai te abençoar. Mas você que está de pé aqui, você que veio até aqui, não importa quantas vezes o inimigo te derrubou, tudo que importa é quantas vezes você vai se levantar. Esquecendo as coisas que ficam para trás, nos levantamos e vamos em direção ao alvo,
ao grande chamado que Cristo nos deu. Eles vão cantar mais uma vez. Saia daqui tomando posse da vitória e cantando. Que Deus poderoso nós servimos. Te vejo hoje à noite às 6. Cumprimente quem está do seu lado. Cumprimente outra pessoa. Deus te abençoe. What a mighty God we serve. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.